Olá, pessoal, boa tarde. Sou a doutora Patrícia. Em nome da CUSER, eu queria dar as boas-vindas a vocês a mais esse webinar. Hoje a gente vai ter um webinar com a Larissa Neri, né? A Larissa, ela é formada em Relações Públicas pela Faculdade Paulo de Comunicação, tem curso de MBA em Marketing pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, e ela atua há aproximadamente 7 anos como gerente de produto e gerente de comunicação da CUSER, daqui do Brasil, tá? Eu queria, antes da gente começar, eu só queria dar alguns recadinhos importantes. A gente vai manter os microfones desligados por conta do ruído, para a gente não ter nenhuma interferência, tá? Quem tiver dúvida, por favor, escrevam no campo de perguntas e aí eu vou mediar essas perguntas junto à Larissa e ela vai respondendo no decorrer do curso, tá bom? Lari, então, queria passar a palavra para você. Bom webinar a todos. Agora eu vou manter o meu microfone e o meu vídeo desligados. Olá, tudo bem? Obrigada, Paty, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando do que eu sou apaixonada, que é falar sobre marketing, e ainda mais marketing digital, que é um tema tão atual e tão pertinente. Agradeço novamente o convite e por você confiar tanto no meu trabalho e acreditar no meu potencial para ministrar esse webinar. Eu vou projetar minha tela para todo mundo. Deixa eu ver. Já tá vendo, Paty? Já sim, Lari. Ótimo. O webinar de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Instagram. É um guia bem inicial, dicas básicas para quem está começando mesmo a estratégia de marketing e comunicação dentro do Instagram. Só para vocês, antes da gente começar a falar da aula de hoje, eu trouxe aqui para vocês um lembrete. Mês passado a gente teve um webinar super interessante, foi um pouco mais de 1 hora em que a gente ficou falando sobre algumas dicas práticas de marketing digital para iniciantes, né, voltado bem para cirurgião dentista e técnica em prótese dentária, onde a gente trouxe vários exemplos, a gente falou bastante sobre comportamento online, marketing de influência, conceitos atuais de inbound e outbound marketing, a importância do Google, e esse é um webinar que eu convido você a assistir, ele ficou gravado, a doutora Patrícia vai deixar aí para vocês no campinho de bate-papo, onde ela pode mandar uma mensagem para todo mundo, o link para esse webinar. Eu também depois vou mandar um e-mail para vocês de agradecimento e lá vai ter o link. Então, se você achar que em algum momento do webinar que eu vou falar agora do Instagram, você tiver alguma dúvida ou alguma coisa que é muito inicial e que você perdeu, vale a pena revisitar e assistir esse primeiro webinar que a gente ofereceu, uma introdução do marketing. Além disso, eu queria comentar com vocês que no final desse webinar vai surgir para vocês uma pesquisa de opinião. E nessa pesquisa, além de eu saber se vocês gostaram ou não do conteúdo do webinar, a gente direciona o tema do próximo, porque o nosso intuito é que a gente ofereça um webinar por mês sobre marketing. E no webinar passado, a pesquisa surgiu Instagram para iniciantes, assim, dicas super básicas. Então, por isso que a gente está falando desse tema hoje. Então, se você estiver aí na tua casa pensando, nossa, seria legal saber sobre Facebook, falar sobre anúncio, falar sobre N coisas, coloca a tua opinião na nossa pesquisa, que a gente pensa em projetar esse webinar para vocês na próxima leva. Então, vamos lá, eu trouxe aqui alguns tópicos que a gente vai conversar nessa aula. Eu dividi a aula em 5 temas macros em que a gente vai abordar. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, vão colocando aí na caixinha de dúvida. Se você achou que essa aula foi muito básica para você, que você já está no nível mais avançado, também coloca lá na pesquisa, que a gente já sabe que a gente pode subir a régua um pouquinho mais, ou se você achou também que foi muito avançado, coloca isso para mim, tá bom? Como eu disse, lá na nossa primeira aula, a gente falou bastante sobre comportamento online.
Eu trouxe um slide para vocês da última aula, porque eu acho que é muito importante para quem não assistiu e para quem assistiu, que a gente reforce essa informação e esse conceito. Então, quando a gente olha para os números macros no Brasil, a última atualização que eu trouxe aqui fala que nós somos um pouco mais de 209 milhões de habitantes. Mas, em contrapartida, nós temos mais de 230 milhões de celulares. Isso mostra que o mobile, o que é isso? Que a comunicação através do celular é muito forte no Brasil. Então, quando a gente pensa em qualquer estratégia de comunicação, não colocar o celular como ferramenta, como canal de extrema importância e relevância na sua estratégia, não é a coisa mais inteligente a se fazer. A gente precisa sempre pensar como eu coloco o celular, essa plataforma, como ponto focal e ponto central da minha estratégia. Um outro número que eu trouxe para vocês é que fala que 56% da população que acessa a internet no país acessa a internet somente pelo celular. Então, aqui, de novo, mostra que todo formato de comunicação que a gente pense em executar, que a gente pense em lançar, a gente precisa pensar no celular como estratégia principal. Não estou falando que as outras mídias, os outros canais, os outros formatos não funcionam, mas eu estou falando que sempre a gente tem que pensar em como ser mobile first, né? Como ser mobile como prioridade. Precisa funcionar no celular. E isso vem muito de encontro com a nossa aula de hoje, porque a gente vai estudar uma plataforma que é o Instagram, que funciona majoritariamente no celular. Você até consegue, ou no celular, no mobile, né? No celular ou no tablet, você até consegue usar no desktop, no computador, mas a experiência não é tão agradável quanto usando no celular. Então, isso mostra realmente a força dessa plataforma, a força desse equipamento. Porque hoje a gente tem a segunda rede social mais famosa do mundo e mais utilizada no Brasil, que funciona como base no celular. Então, de novo, mostra que a gente precisa atuar muito forte pensando nessa ferramenta como a ferramenta-chave para a gente ter sucesso na nossa comunicação. Voltando, se você quiser ter mais detalhes sobre comportamento online, como desenhar um planejamento online, vai lá para a nossa primeira aula que eu trouxe bem resumido, só uma informação que eu julgo que é muito importante ficar bem frisadinho na cabeça de vocês, tá? Agora a gente vai para estratégias de definição de canal, né? Então, quando a gente fala canal, qual canal de comunicação eu vou abordar? Como eu vou definir qual canal eu quero trabalhar? E aí você pode me falar, Lari, mas você disse que a aula já era do Instagram, então já estava definido que era Instagram. Sim, eu disse, e a gente vai falar de Instagram, mas mais do que trazer soluções para vocês, eu quero ajudar vocês a pensar de forma estratégica e que vocês saiam daqui aplicando esse conhecimento para todos os outros canais e possibilidades que existam, para que a gente não saia daqui só apertando botões. Então, pode ser que hoje vocês aprendam a usar, eu vou mostrar dicas de mão na massa mesmo do Instagram, mas a ideia é que vocês saiam daqui e pensem, ok, eu posso pensar naqueles pilares, naquela definição de canal que a Lari disse, para aplicar para o Facebook, para o YouTube, para o Pinterest, para o TikTok, para o canal que você quiser. Então, quando a gente vai desenhar uma estratégia online, a gente precisa pensar em alguns pilares centrais de comunicação, a gente precisa colocar qual é a nossa estratégia principal. Eu, Larissa, minha receitinha de bolo é baseada em 3 pilares de sucesso que eu sempre coloco em todas as minhas estratégias de comunicação. A primeira é que você precisa ser encontrado, a segunda é que você precisa construir credibilidade online e você precisa mensurar os resultados, é a terceira. Então, o que é isso? Quando a gente fala você precisa ser encontrado, na estratégia do Instagram, por exemplo, você precisa ter constância, você precisa ter uma comunicação eficiente, você precisa se apropriar do uso de hashtags, você precisa se apropriar do uso de marcação de local onde você está, você precisa ter uma identidade visual e de comunicação consistente com a sua marca, você precisa ter um nome de usuário que remeta a quem você é e o porquê você está ali e que faça, que tenha sinergia com a sua estratégia de comunicação. Porque pensa, você tem um blog,
dentista de sucesso, um site, doutora Larissa, um Facebook, Larissa Neri, um Instagram, Neri Larissa, como é que as pessoas vão te encontrar? Então, a gente precisa tentar criar consistência, achar a personificação mesmo dos nossos canais em um formato que a gente tenha, a gente facilite a vida de quem está procurando pelaquela informação. A gente quer ser encontrado de uma forma fácil. Quando a gente vai para o construir credibilidade, é realmente usar todo o conhecimento que você tem aí dentro de você, que você aprendeu ao longo da sua formação acadêmica, ao longo de todos os cursos que você fez de especialização, ao longo de cada consulta que você faz com o paciente, surge uma dúvida nova. E essa dúvida pode já se tornar uma pauta, um tema para a sua estratégia de comunicação. E você vai mostrando que você tem credibilidade para fornecer informação consistente para o seu público. E mensurar resultado, porque é uma coisa que eu gosto muito de falar, é que o que não é mensurado não pode ser melhorado. E o nosso intuito aqui é começar a fazer hoje com o que nós temos hoje, e aí nós vamos melhorando com o passar do tempo. Mas para melhorar, a gente precisa olhar os números, olhar as informações e ir desenhando as nossas estratégias baseadas nisso. Uma coisa que eu gosto quando a gente vai falar de canal é que a gente faça um mapeamento bem tradicional. Então, quando a gente entra, por exemplo, numa faculdade de comunicação, a primeira aula que eu me lembro lá no curso de comunicação era a aula de teoria da comunicação e que falavam o que significa um canal de comunicação, qual é o objetivo do canal de comunicação. Então, é uma definição simples. Eu tenho um emissor que quer transmitir uma mensagem para um receptor. Na definição tradicional, podia ter um ruído aí no meio do caminho. Geralmente era um ruído técnico, um ruído de formato. Mas aí, quando a gente vai para a definição atual, continua a mesma proposta. Eu tenho uma mensagem e eu tenho um emissor. O emissor quem que é? A dentista, a doutora Larissa, que quer passar a informação para os seus pacientes. Só que eu não me preocupo muito com algumas coisas, alguns pequenos detalhes que no todo vão se tornar uma grande escalada de ruído. Então, eu não me preocupo muito com designer, eu acho que se eu pegar uma imagem qualquer, em qualquer formato e publicar, vai funcionar. Eu não me preocupo muito com consistência, então eu publico a cada 12 dias, a cada 15 dias, uma vez por mês. Eu não me preocupo com o canal. O que é isso? Eu uso o canal que eu acho que é legal. Então, eu, Larissa, adoro o TikTok, então eu vou entrar no TikTok. Mas o meu público está no TikTok, os meus pacientes estão lá, as pessoas com quem eu quero conversar estão nesse ambiente. Eu faço publicações generalistas, as pessoas leem aquilo. E quando eu digo generalista, não é que o tema é geral, um tema que, nossa, é muito legal falar, por exemplo, dicas de escovação. É um tema geral. Só que a forma como você escreve aquele conteúdo pode fazer com que a pessoa pense, nossa, isso foi escrito para mim. Mas quando você faz uma comunicação muito abrangente e com um design pobre ou muito poluído, a gente começa a fazer aquela história que a gente até brinca no marketing, que é a panfletagem virtual. A gente fez um panfleto e soltou e espera que dê certo, né? A gente não se preocupa com a linguagem, às vezes a gente é muito formal ou muito informal e funciona dos dois jeitos? Funciona, mas eu preciso entender quem é o meu público e em qual canal eu estou. Então, de novo, se eu estou no TikTok, a minha comunicação certamente tem que ser extremamente informal, porque as pessoas que estão ali estão buscando isso. Adianta eu ir com uma comunicação super formal, super técnica? Não. Ou adianta mesmo se o meu foco é falar com o paciente, ter uma linguagem extremamente técnica, com palavras difíceis e complexas, também não vai adiantar. E aqui é o conteúdo também. A gente tem quando eu coloco outro ruído que pode acontecer, a gente tem um conteúdo muito pobre, ou a gente tem um conteúdo que a gente não pensou em como aquela pessoa vai receber, se aquele conteúdo realmente é importante para a minha audiência, se é aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, por que eu coloco isso aqui? Porque antes da gente começar a pensar em qual canal ou qual estratégia de comunicação seguir, a gente tem que pensar em como minimizar qualquer ruído de comunicação.
Porque de nada adianta a gente ter criado uma campanha muito legal, ter escolhido o canal, ter escolhido todo o meu layout, o meu conteúdo, e no final fazer essa sequência de erros. Todo o meu esforço financeiro, de tempo, de recurso humano vai ser jogado fora, porque o meu impacto vai ser muito pequeno. Então, eu sugiro que vocês, essa aula vai ficar gravada, mas de todo jeito eu sugiro que vocês deem um print nessa tela, para que toda vez que vocês forem desenhar um plano de comunicação aí do mês, que eu vou ensinar vocês a fazerem lá para frente, vocês pensam, eu estou cometendo algum desses erros? Vocês façam essa pergunta mesmo para vocês. Aonde eu posso melhorar dentro de cada pontinho desse? Porque esse conjunto gera um ruído muito grande. Mas mesmo que você tenha uma PEC 6, se você tiver 2, já é um ruído grande. Então, assim, vamos tentar minimizar ao máximo a quantidade de ruídos, porque a gente tem que pensar que tem muita gente competindo no mesmo ambiente que as redes sociais. E que hoje um usuário no Instagram fica no máximo 2 segundos entre aquela rolagem. Então, você tem que ser assertivo. Então, se você tem 2 errinhos desse, você já perdeu aquela passadinha de dedo, né? E todo o trabalho que você fez para construir uma comunicação eficiente foi perdida. Outra coisa que eu acho muito importante quando a gente vai definir canal é mapear mesmo o nosso público-alvo. Isso daqui talvez vocês já até tenham quando fez o plano de negócios da clínica ou do laboratório de vocês, mas pensar mesmo, hoje a minha clínica, hoje o meu laboratório está focado em qual tipo de pessoa, qual tipo, qual que é o sexo, qual que é a idade, qual que é o poder aquisitivo, aonde essas pessoas estão, porque assim fica mais fácil para vocês definirem se realmente o Instagram, o Facebook, ou whatever, qualquer outra plataforma é importante para você. É importante para o seu negócio. Porque uma coisa, do mesmo jeito que eu falo, não vamos ser generalistas na comunicação, também a gente não pode ser generalista nas nossas escolhas. E a gente tem que ter embasamento para as nossas decisões. Porque senão chegar lá na frente e você fala, eu entendo o Instagram. Ah, mas por que você está no Instagram? Ah, todo mundo tá. Mas todo mundo seu cliente ou todo mundo seus amigos? Porque é uma coisa que a gente precisa entender mesmo. O que a gente quer, né? Quais são as nossas metas? A gente quer seguidores ou a gente quer pacientes? A gente quer clientes? O que a gente está procurando? A gente quer visibilidade ou a gente quer conversão? Então, tudo isso a gente precisa pensar na hora de escolher um canal, porque senão a gente se frustra. Chega lá na frente, a gente escolheu um canal, fez um trabalho incrível, mas o resultado não veio. E às vezes o resultado não veio, não é porque você não fez um trabalho bem feito, mas porque você escolheu um canal errado, tá? Opa. E aqui agora a gente começa a falar um pouquinho do queridinho do momento, que é o Instagram. Então, na pesquisa que a gente fez no último webinar, foi unânime, todo mundo falou, Lari, fala um pouco de Instagram, fala um pouco de Instagram, eu não sei nada, a gente precisa de informação desde o início. Então, eu trouxe aqui um pouquinho de informação do que eu tenho do Instagram, que eu posso dividir com vocês, e eu acho que antes da gente chegar no mão na massa, vale a pena a gente pensar e por que o Instagram é a onda do momento e por que o Instagram é bom quando a gente está falando de negócio. Então, a gente tem hoje o Instagram como uma rede social com maior engajamento, ou seja, eu tenho o Facebook hoje, que é a rede social com maior visibilidade, maior número de views, mas com menor engajamento que o Instagram. No Instagram, as pessoas compartilham, as pessoas salvam, as pessoas questionam, as pessoas se relacionam, as pessoas estão mais abertas a se conectarem, a se engajarem com o conteúdo. Então, se o que você tem a oferecer é um conteúdo que promove engajamento, o Instagram é o lugar certo para você. Além disso, o Instagram é a segunda rede social mais acessada do país e que tem várias possibilidades de linguagem. Então, a gente consegue fazer feed, stories, IGTV, agora o novo Reels, que está em teste no Brasil. Tem uma infinidade de possibilidades. É o conteúdo mobile, que é o que eu disse que para o Brasil funciona muito, e tem uma mensuração extremamente fácil, que daqui a pouco eu vou mostrar uns exemplos para vocês. Então, quando a gente coloca tudo isso numa fórmula mágica aí de canal, é um canal que traz, principalmente para quem está começando nas redes, muita facilidade de uso, porque o Instagram ele é muito fácil de utilizar para quem está começando, principalmente na parte de mensuração.
O Facebook já traz dados mais completos, mas é um pouco mais complexo de enxergar os dados. Já o Instagram, ele não traz uma infinidade de informações quanto o Facebook traz, mas ele te traz uma leitura muito mais fácil dos dados. Então, acaba que você começa a entender melhor o teu público de um jeito mais leve. Agora, né, a gente já vai entrar na parte do Instagram mesmo, mas eu gosto que a gente sempre entre no jogo para ganhar. Então, assim, a gente quer começar a entrar no Instagram, então a gente vai entrar para fazer tudo bem feito e para conseguir chegar nos resultados que a gente quer. Mas antes da gente desenhar o nosso Instagram, a gente tem que alinhar as nossas expectativas e entender qual que é o meu objetivo com essa comunicação e com essa plataforma. Então, eu trouxe aqui para vocês duas informações muito importantes que vocês conseguem com o Instagram. A primeira, o Instagram vai te dar oportunidade de você ter visibilidade e atenção, e vai te dar oportunidade de você ter conversão. No final do dia, quem vai descobrir o que é melhor e o que funciona é você aí no teu negócio. E não tem certo ou errado. Às vezes você está fazendo um lançamento da tua clínica, você precisa que as pessoas conheçam você, então o foco de comunicação que você vai dar é inteiramente voltado para a visibilidade, para a atenção. Então você vai fazer comunicações do tipo, eu estou aqui. Mas aí lá para frente você precisa mudar essa comunicação, porque você não quer mais que as pessoas só saibam que você existe. Você quer que as pessoas comecem a entrar em contato com você com o intuito de marcar uma consulta, de entender quais os serviços que você oferece. Então, você precisa deixar claro em qual momento você está fazendo estratégias de visibilidade, em qual momento você está fazendo estratégias de conversão. E por que eu falo isso? Porque, de novo, não tem nada pior do que começar um projeto e ele não entregar o resultado que a gente espera. E aí a gente se frustra, a gente começa a ficar desapontado, perde a vontade de continuar, perde a consistência, e aí o resultado só tende a ir caindo. Então, deixa desenhado mesmo na tua cabeça. Olha, os primeiros 3 meses da minha página, eu preciso trazer visibilidade. Meu trabalho vai ser para trazer visibilidade. Porque aí você entende que todos os números que você trouxer para a tua página vão ser relevantes e vão ser importantes. Porque se você só foca na conversão, talvez nessa estratégia de apresentar o teu negócio, você acaba se frustrando porque você está começando. E a mesma coisa, como eu faço quando você quer conversão? Como você faz para criar uma estratégia em que você fale do seu produto, que você fale do seu serviço e que você crie interesse nas pessoas em comprarem ou adquirir aquilo que você tem. Então, sempre pense em qual lugar você está antes de startar uma estratégia ou antes de startar um projeto, tá? Outra coisa que eu gosto muito de falar do Instagram é que existe uma diferença muito grande entre vitrine e loja. O Instagram, hoje, ele não é uma loja. O Instagram é uma vitrine. Então, o objetivo de você estar no Instagram é lógico que é vender, é trazer paciente, é fechar negócios. Mas as pessoas não vão fechar esse negócio. Hoje as pessoas elas entrarão ali no seu Instagram para saber o que você tem a oferecer. Elas estão ali no seu Instagram para visualizar o seu trabalho. É a primeira etapa, é igual quando a gente passa na frente da vitrine de uma loja e olha e fala, nossa, que interessante, vou entrar. A partir daquele primeiro passo em que o cliente deu para dentro da loja, já foi o primeiro passo da jornada dele para um fechamento. E ali entra o trabalho da equipe de vendas em convencer aquele cliente a fazer o fechamento. A mesma coisa o Instagram. As pessoas já não vão entrar lá aparecendo no seu Instagram e falar, oi, quero marcar uma consulta. Não, as pessoas vão passear na tua vitrine e vão entender quem é você, o que você tem a oferecer, por que você está ali, qual é o seu diferencial. E dali ela vai para um segundo momento, que é o momento em que quero conversar com você, quero falar com você e quero fazer um fechamento. Então, isso é muito importante para que as suas estratégias também não sejam estratégias frustradas, de que você pensa, eu vou pôr um Instagram no ar e eu já vou sair fechando muito paciente. Você vai sim, eu tenho muita
esperança de que você vai conseguir fazer, trazer muito cliente para dentro de casa, mas a gente precisa pensar que o Instagram é tua vitrine, ela não é tua loja. Quem vai definir se você vai fazer um fechamento muito eficiente é a estratégia que você está colocando ali na sua vitrine. Como você faz aquela pessoa ter interesse no seu produto e no seu serviço? Então, isso é muito importante para que todas as vezes que você vá pensar em qual comunicação você vai colocar ali no teu feed ou no seu stories, você pense estrategicamente. Nada tem que ser por acaso e nada tem que ser aleatório. Você sempre tem que pensar, qual a minha estratégia hoje? Eu quero atenção, eu quero mostrar que agora a minha clínica faz harmonização facial. Então, eu quero comunicar às pessoas que eu faço isso. Então, a minha primeira estratégia é comunicar. Não, agora eu quero fazer uma campanha promocional porque eu quero trazer paciente. Então, eu vou fazer uma campanha de vitrine para fechamento. Então, a gente precisa sempre ter isso mapeado para que a gente não tenha frustrações nos resultados e para que a gente também não trabalhe e não colha o resultado por um erro de comunicação que a gente criou, tá? Lari, tem uma perguntinha aqui. Claro. Com qual frequência devo fazer as publicações? Olha, isso diárias? Isso é uma pergunta super pertinente. Hoje a gente tem o algoritmo que briga muito contra a gente, né? Então, hoje o algoritmo do Instagram, ele não favorece muito quem não faz publicação diária, a não ser que você faça anúncios com frequência. Então, se você tem uma estratégia de anúncio já madura, eu falo que para você fazer uma publicação 3 vezes por semana seria suficiente. Mas se você não tem uma estratégia sólida de anúncio, eu aconselho que você faça publicações diárias, pelo menos uma vez por dia, em horários intercalados. Então, cada dia você faz em um horário diferente, para que você consiga criar um histórico e avaliar lá na parte de mensuração do Instagram qual foi o melhor resultado que você teve para cada tipo de estratégia. Então, se foi uma estratégia de conversão, dá mais resultado quando eu posto no período da noite. Se é uma estratégia de comunicação, dá mais resultado quando eu posto no período da manhã. Você vai ter que desenhar isso junto com o teu público, porque não existe isso, infelizmente, não existe uma receita de bolo. Por exemplo, na Coolzer, a gente faz publicação diária, mesmo tendo estratégia de anúncio, porque a gente tem bastante informação para compartilhar com o nosso público. Então, isso faz com que também a gente ganhe mais relevância pelo algoritmo, porque ele vai vendo que a gente está trazendo muito engajamento para a nossa página. Então, a constância é extremamente importante. Pronto, Paty? Obrigada, Lari. Prontinho. Então, agora a gente vai para o mão na massa. Como as dúvidas que surgiram para mim quando a gente listou, o que você quer saber sobre o Instagram, eram dúvidas muito iniciais, eu trouxe realmente o passo a passo e as diferenças de páginas e de perfis que existem dentro do Instagram. Então, hoje dentro do Instagram, basicamente, você pode trabalhar em três formatos. Pessoal, deixa eu só atender a luz que eu estou aqui no escuro, só um minuto. Pronto, senão ficava muito Lari, escuro. Oi? tem mais uma perguntinha, antes Claro. talvez de você dar continuidade. Para o algoritmo, é melhor stories ou feeds? Os uma dois. pergunta do Rodrigo. Os dois, Rodrigo. O feed é muito importante porque no feed você traz engajamento. E no stories você traz visibilidade. Então, por exemplo, vamos supor que você tem 5 publicações no dia para fazer de stories. Pode ser repost ou pode ser conteúdo. A minha dica para você é que você nunca publique as 5, uma seguida da outra. A minha dica é que você publique a cada 2 horas, por exemplo. Porque o que acontece? Quando você publica as 5, você entrou lá na prioridade das pessoas que estão visualizando. Mas nem sempre a pessoa está disponível para querer ver todas as suas 5. Se você publica uma agora, outra daqui 3 horas, outra daqui 3 horas, a chance de você ir entrando na lista de prioridade dessas pessoas e elas assistirem todo o seu conteúdo e oferecer visibilidade para você é muito maior. Então, a minha dica é que você faça stories para trazer visibilidade e para ajudar no tráfego para o feed.
e o feed para você ter mais engajamento, porque é ali no feed que as pessoas dali vai surgir aquela conversa, aquela dúvida, aquele conteúdo mais pesado vem do feed. O conteúdo mais do dia a dia vem do Stories. Ótimo, okay? Obrigada, Lari. Quando a gente vai, então, para canal, eu tenho 3 tipos de conta hoje possíveis dentro do Instagram. Então, a primeira é a conta que você já, certamente é a que a maioria tem, ou se você tem a sua de negócio, certamente você também tem uma pessoal, que é a conta que você pode compartilhar foto, animação, vídeo, enfim, a conta pessoal, eu trouxe aqui até um print, que é a conta, por exemplo, do Instagram. O próprio Instagram tem uma conta que é um perfil pessoal, um perfil que é o que a gente já está habituado. O Instagram dá a possibilidade de você também ter uma conta de criador de conteúdo. E por que eu trouxe isso para vocês? Porque eu tenho acompanhado que tem muito dentista que tem atuado forte na parte de digital influencer. Então, às vezes, você que está aí me assistindo, não tem o intuito de abrir uma conta para a tua clínica, mas tem o intuito de abrir uma conta para você. Você como um formador de opinião, você como uma pessoa que tem conteúdo para dividir, para agregar para outras pessoas. Então, hoje, quando você tem um número superior, se eu não me engano, superior a 9.900 pessoas seguindo você na conta pessoal, você pode se tornar um digital influencer. Então, quando você faz isso dentro, você muda o teu perfil para um digital influencer dentro do Instagram, você tem possibilidades bem diferenciadas de uma conta pessoal. Então, você tem relatórios específicos de segmentação. Então, eu sei qual é o perfil do público que acompanha a minha página, se é mais homem, se é mulher, qual a idade, onde essas pessoas estão. Eu sei qual tipo de conteúdo me gera mais engajamento de formas muito rápidas, muito fáceis. Eu tenho métricas super avançadas de GTV e de Stories, realmente para medir o impacto daquele resultado, e relatórios de campanhas. E, por exemplo, sabe aquelas campanhas quando a gente está vendo algum material no Stories e aparece parceria paga, publi, esse tipo de coisa? O digital influencer, junto com a marca, consegue relatórios muito específicos, exclusivos, para que ele consiga entender melhor qual tipo de ação funciona ou não para o perfil dele, para a audiência dele. Além disso, existe o Instagram para negócio, que é hoje o Instagram, por exemplo, que a Coozer tem. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, porque eu preferi pegar da Rock Content, que é um blog bem importante de marketing digital. Até se vocês quiserem dar um print também nisso, para seguir a Rock Content, é um canal de comunicação que eu uso assim todos os dias. Todos os dias, ao acordar, eu entro nesse site para ver se tem alguma novidade, alguma informação nova. E aí lá eles tinham aberto alguns dados do Instagram deles, então eu peguei as informações para dividir com vocês. Então, quando a gente vai para um Instagram de negócio, eu tenho a possibilidade de fazer o tão famoso anúncio, então eu consigo impulsionar as minhas publicações, eu consigo publicar produtos de venda direta através de uma lojinha que existe dentro do Instagram, que eu vou mostrar para vocês. Eu consigo veicular campanhas e ações com os CTAs, que são os chamados Call to Actions. O que é isso? É aquela chamada para ação, que eu mostro, eu quero que o meu público faça exatamente isso, que é quando eu estou navegando no Instagram, aparece uma imagem e tem lá, clique aqui e cadastre-se, clique aqui e saiba mais, clique aqui e compre. Essas chamadas super claras e intuitivas, que eu crio desejo no meu usuário, eu consigo fazer numa página de negócio. E eu consigo fazer aquele cross com os criadores de conteúdo, que foi aquilo que eu mostrei para vocês. Então, vamos supor que você trabalha com restaurações estéticas e você acabou de abrir uma clínica na Zona Sul. Uma forma de você mostrar para as pessoas do teu bairro que você começou a fazer aquele trabalho diferenciado, um trabalho altamente estético e que atrela a função e que traz muitos benefícios para o sorriso, para a autoestima, para a saúde bucal, é procurando na região quem é um digital influencer que trabalha, que atua de uma forma responsável, que atua com um público super segmentado na região e fazer uma parceria com eles. Com essa pessoa e falar, olha, quando você publicar, coloca que foi uma parceria feita em conjunto com a minha marca. Isso traz
credibilidade para você e para ele, e isso traz formas de vocês dois juntos avaliar qual foi o resultado da campanha, qual foi o horário que performou melhor, qual foi o perfil do cliente que acessou, que olhou, que gostou, que não gostou. Isso traz para você embasamento para você criar ações e criar formatos de comunicação. Uma coisa que eu trouxe aqui, que eu até deixei de vermelho para eu não esquecer de falar, é importante que quando vocês pensem em criar a conta do Instagram, vocês tenham uma conta no Facebook, desculpa, criar a conta de negócio no Instagram, vocês tenham uma conta de Facebook. Isso é muito importante porque sem essa conta vocês não conseguem fazer o gerenciamento do painel de anúncios. E uma das grandes riquezas do Instagram para negócio é você poder utilizar a plataforma de anúncios, porque tem anúncios extremamente baratos e com muito resultado de engajamento e de visibilidade dentro da plataforma, tá? Então, aqui, quando a gente vai para Instagram, quando a gente vai falar, então, focado no Instagram para negócio, vamos assumir aqui que a maioria queira trabalhar com Instagram para negócio. Se não for o teu caso, se você quiser trabalhar com a parte de digital influencer, no final da aula eu vou deixar o meu e-mail, você pode me mandar um e-mail falando quais são as dúvidas que você ficou. Então, vamos supor que você queira trabalhar com o Instagram para negócios. O mais legal, assim, que eu julgo é o Instagram Insights, que dentro do Instagram você tem todos os relatórios de acesso e de visibilidade da tua página. Então, olha aqui do ladinho. Paty, dá para ver meu mouse? Ixi. Ai, desculpa, Lari, dá para ver sim, é que estava desligado. Tudo bem. Então, você vê quantos seguidores a página tem, quantos seguidores aumentaram nos últimos 7 dias. Então, isso aqui é muito importante, porque pensa se você fez uma estratégia com digital influencer, você tirou todos os anúncios do seu Instagram e só deixou ativo a campanha com digital influencer. Você consegue avaliar e falar, olha, deu resultado, eu tive 500 seguidores nos últimos 7 dias. Você tem qual foi a quantidade de impressão. Então, o que é impressão? Quantas vezes a tua página apareceu para o teu público, né? Então, você tem a quantidade de impressão que apareceu no período que você selecionou, mas quantas impressões você teve no último 7 dias? Isso é uma informação bem relevante, porque você consegue entender como o algoritmo está classificando a tua marca, se o teu engajamento que você está conseguindo é realmente relevante e está te trazendo resultado. Outra informação muito importante é quando a gente vai falar sobre se os seus seguidores são homens, são mulheres, e isso é bem relevante para você desenhar campanhas. Então, qual tipo de campanha, qual vai ser o tom da sua comunicação? E aí, quando a gente vai para a região, porque eu acredito que quando você está falando de uma clínica, principalmente de uma comunicação regionalizada, pensa que você tem uma clínica na Zona Sul e a maior parte da sua visibilidade está em Belo Horizonte, e na Zona Sul de São Paulo, e a maior parte está em Belo Horizonte. Então, não está dando match, você não vai conseguir converter essas pessoas em pacientes, porque elas são de outro estado. Então, você tem que entender aonde você está errando na sua comunicação para acertar isso. Uma coisa que o Rodrigo tinha perguntado, eu acho que era o Rodrigo, tinha perguntado qual que era a periodicidade de publicação. Mais do que a gente trabalhar com periodicidade de publicação, a gente tem que trabalhar com periodicidade de análise de informação. Então, muitas vezes a gente fica mais preocupado em ter um feed bonito, arrumado, com conteúdo, do que em avaliar as nossas métricas. Então, o meu conselho para vocês é que se vocês não conseguem criar conteúdo diário, semanal, e aí cada um vai fazer dentro do que existe, dentro do que tem braços para executar, mas pelo menos os teus dados, os seus relatórios, você tem que checar 2 vezes por semana. Isso daqui é a maior propriedade que você vai ter, que é o que hoje as redes sociais podem te oferecer, que são os dados dos seus clientes, são os dados dos seus potenciais novos pacientes ou novos clientes. Lari, então, aqui tem mais uma perguntinha.
Claro. Posso fazer? Qual seria o meu investimento mensal que eu gastaria em impulsionamento? Eu acho que a sugestão, assim, qual que seria uma faixa Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, tá? E aí eu até anotei aqui para eu não esquecer. Eu já falo sobre isso um pouquinho mais para frente, tá bom? A joia. Então, aqui são outros dados, outros formatos de visualizar. E aquela parte do call to action que eu falei, né? Que é a chamada para ação. Então, o que, que é isso? Na página, quando a gente tem uma página de negócios, olha aqui na página da Cozer, por exemplo. Se eu clico já no contato, eu já tenho a opção de falar no telefone direto com a Cozer. Então, eu clico em contato, ele já faz a ligação. Se eu clico em mensagem, eu já clico em mensagem e já vai um direct. Se eu clico no link, eu já clico aqui, já vai para o WhatsApp da Cozer. Se eu clico no endereço, já abre o Waze ou o Google Maps. Então, o que isso traz para a gente? Facilidade, que é aquilo que eu comentei lá no começo. A gente precisa ser encontrado de forma fácil. Então, se esse paciente ou esse cliente quer falar com a Cozer, quer falar com a tua clínica, não tem que ser difícil, tem que ser prazeroso, tem que ser fácil. Ele tem que olhar e falar, caramba, aqui tem todas as informações que eu preciso. Então, eu vou clicar e já vou falar com a Cozer. Ah, não quero falar, eu quero mandar um WhatsApp. Eu mando um WhatsApp. Então, isso é muito rápido e muito fácil. E, consequentemente, é muito efetivo. Então, isso eu acho que é uma das vantagens muito positivas de ter uma página de negócio. Outra oportunidade é o Instagram Shopping. Então, vamos supor que você venda um curso online ou que você venda um tratamento de home care para o teu paciente ou algo do tipo. Você tem a opção de criar lá a sua colinha e colocar para criar o desejo. Mas, de novo, o Instagram não é um e-commerce. Você não vai conseguir fazer ali a transação completa dentro da plataforma. Quando você clicar aqui, então, vamos supor que é um curso online. Na hora em que o cliente clica na sacolinha, aqui está o exemplo da Havaianas, na hora que ele clicar, vai direto para o e-commerce da Havaianas. No teu caso, poderia ir direto para o teu WhatsApp e ali você faz todo o fechamento. É aquilo que eu disse, a gente causou o desejo com a nossa vitrine. A gente criou esse desejo de entrar na nossa loja e conversar com a gente, de buscar mais informações ou de realmente, já gostei desse sapato, eu quero comprar, meu número é tal. Então, a gente cria esse desejo do fechamento. E aí, depois, a gente precisa trabalhar de forma efetiva para concluir o fechamento, seja de vendas ou enfim, do que você tem a oferecer. E as parcerias pagas, que foi aquele exemplo que eu dei, que é aqui quando aparece aqui em cima, tá vendo? A parceria paga com a marca X. Isso é muito importante porque isso mostra transparência, isso mostra clareza, isso ajuda no posicionamento com o algoritmo. Isso é uma estratégia muito importante que funciona muito, tem funcionado muito para as grandes marcas e principalmente para quem está começando, porque você consegue trazer um número de visibilidades muito grande para a tua página. Então, aqui eu trouxe bem mão na massa, que foi uma das coisas que eu estava conversando com algumas pessoas e falou, Lari, põe isso porque não é todo mundo que sabe fazer. Então, vamos supor que você decidiu mesmo que você quer ter um perfil business e você já tem o teu perfil pessoal. Só que lá no teu perfil pessoal, você já tem, igual eu, tenho 882 seguidores. Essas pessoas, eu gostaria de manter elas na minha conta profissional, eu gostaria de começar a conversar com elas com um approach um pouco mais comercial. Então, eu tenho a possibilidade de só converter a minha página de uma página pessoal para uma página profissional. Mas pode ser que naquele desenho que você fez lá atrás, o teu público-alvo, do trabalho que você vai fazer, essas pessoas não sejam as pessoas com quem você acha que você deve conversar profissionalmente. Então, você tem a opção de criar um perfil do zero, igual você criou o teu, só que aí, ao invés de você criar um pessoal, você já vai clicar na opção profissional. No caso aqui do meu, como eu tenho uma conta pessoal, o processo é extremamente fácil e simples. A gente vai na página do menu, onde eu coloco a página de perfil, desculpa. Então, eu estou na minha página de perfil, eu vou clicar nesses 3 tracinhos, ele já vai subir essa tela. Quando ele entrar nessa tela, eu vou clicar aqui em configurações. O meu celular que eu tirei esse print é um Samsung.
Se o teu for Apple, pode ser que essa configuração esteja em outra posição aqui do menu, mas ela ainda vai ter esse iconezinho, tá? Então, você clicou em configurações, você já vai para a opção mudar para conta profissional. Quando a gente clica nessa opção, ela vai abrir a tela. Qual opção melhor descreve você? Um criador de conteúdo ou uma empresa? Se eu clicar em criador de conteúdo, eu ainda não vou conseguir alterar minha página para esse formato, porque eu não tenho a quantidade mínima de seguidores. Mas se eu quiser abrir um formato de empresa, eu consigo. Na hora que eu clicar em avançar, automaticamente o meu perfil já vira um perfil profissional e a partir daquele dia em diante, eu começo a ter avaliação e mensuração de tudo que eu faço e tudo que eu publico no meu Instagram. Depois disso, é só você ir de novo, já está na tua página como empresa, você vai entrar de novo na página do teu perfil, ir em configurações e vai em configurações e clica lá que vai aparecer a opção de você, desculpa, vai em configurações, aí já vem a opção conta. Quando você clicar na opção conta, você vai conseguir atualizar o teu perfil, que é colocar todos aqueles dados que eu sugeri para vocês. Então, outra informação aí que eu julgo que tem que dar print também, se não for assistir essa aula depois, que é quais são as informações que eu preciso ter na minha página, o que é de extremamente relevância para que o algoritmo me reconheça e valorize o trabalho que eu estou fazendo lá dentro. Então, a primeira coisa, tenha um arroba, ou seja, o perfil que faça sentido para o seu negócio e que seja de fácil entendimento. E, de novo, que tenha consistência, que seja de fácil acesso, que você consiga. Se a pessoa digitar Larissa Neri no Google, vai aparecer a Larissa Neri Blog, Larissa Neri Instagram, Larissa Neri Facebook, porque assim eu vou atingir o primeiro pilar de sucesso, que é o preciso ser encontrado. Coloque o seu logo como foto de perfil. A não ser que você esteja realmente trabalhando com eu, Larissa, por exemplo, como a cara do negócio. E tudo bem, não tem certo e errado. Mas se você está trabalhando para crescer a tua marca, para dar visibilidade para a tua marca, e quando a gente fala em marca, é criando aquela identidade visual, já começa a colocar ela em evidência, tá? Preencha a sua bio com informações extremamente relevantes. Então, de um jeito fácil e rápido. O que você faz ou o que você vende? A pessoa, quando entrar ali, já tem que entender o que você está fazendo. Porque vamos supor que você fez lá um investimento mensal de R$1.000 para trazer pessoas para a tua página. Então, você está trazendo muita gente para a sua página. Quando as pessoas chegam, ela vai despender, no máximo, 5 segundos na sua página. Se nesse tempo ela não entendeu o que você faz, todo o dinheiro que você gastou realmente foi gasto, não foi investido, porque as pessoas elas não conseguiram nem entender o que você faz para conseguir pensar, quero ou não seguir essa pessoa. Ela simplesmente fala, não sei o que essa pessoa faz, não vou seguir ela. Não chegou naquele momento de faz sentido ou não para o que eu desejo. Tem uma hashtag para o seu negócio também. As hashtags são extremamente importantes para a gente acompanhar a tendência, mas mais do que isso, para acompanhar engajamento. Então, crie uma hashtag, faça uma comunicação massiva dela para que você comece a criar cases de comunicação para que você possa repostar, criar uma comunicação mais olho no olho com o teu cliente, né? Coloque todos os canais de comunicação que você tem e o seu endereço, se você tiver um endereço físico. Além disso, eu sugiro fortemente que você sempre insira o seu site ou direcione as pessoas para o seu WhatsApp. Aí, na parte de documentos, eu deixei para vocês, eu vou até abrir ele aqui só para vocês verem, um arquivo que eu sugiro que vocês façam o download, que eu fiz um guia para incluir o link do WhatsApp no Instagram. Então, aqui eu coloco exatamente quais são as etapas que você tem que fazer para criar o link, que quando a pessoa clica, já vai automatizado uma mensagem para você. Então, o exemplo que eu dei aqui é a pessoa clicando, já vai chegar uma mensagem para você com a informação, quero agendar uma consulta. Então, eu ensino passo a passo de como vocês fazerem isso e o lugar onde vocês precisam inserir isso.
Além disso, eu também coloquei aqui uma explicação de como vocês podem fazer para encurtar esse link, porque o link que gera nesse guia que eu fiz para vocês é um link muito extenso. Então, às vezes, se vocês querem usar para outros canais de comunicação, fica muito grande, então dá para a gente encurtar. Eu não pus isso na apresentação porque é realmente aqui, é a única coisa que eu tenho que é receitinha de bolo mesmo e que vocês precisam ir copiando, seguindo passo a passo para fazer. Então, aí na parte de documentos é só clicar que o arquivo já baixa ou para o teu celular, se você estiver no celular ou no computador. E agora, entrando na parte final do nosso curso, do nosso webinar, eu coloquei aqui a comunicação eficiente, o que eu julgo como uma comunicação super relevante e importante, como você fazer para que a sua mensagem seja entendida, seja ouvida e seja reconhecida pelo teu público. Então, o primeiro passo que a gente fez lá atrás para desenhar o canal foi pensar em quem que é o público que está dentro da nossa página, quem que é o público que a gente quer conversar, quem que eu vou atrair. Só que só com essas informações fica muito difícil eu criar uma comunicação personalizada, né? Porque fica muito abrangente. O que eu falo com essas pessoas? Então, uma coisa que a gente gosta muito no marketing, eu acho que isso vai ajudar muito vocês, é começar a pensar, principalmente quando a gente está falando de estética, em quais são os sonhos e desejos que esse paciente está procurando, qual que é a frustração que ele tem, quais são quem são seus ídolos, qual que é a dificuldade que eles encontram no cotidiano. Então, isso é bem importante para que você comece a produzir aquele conteúdo que eu falei, né? Que a pessoa lê e fala, nossa, isso foi feito para mim, isso foi escrito pensando em mim, eu quero realmente obter este conteúdo. Às vezes a gente pode achar que é muito difícil fazer isso, e uma ferramenta que eu gosto muito de usar, e eu uso muito na Cuser, é o mapa da empatia. Tá aí também para vocês fazerem download, é um arquivo que eu sempre, por exemplo, eu tenho o Instagram da Cuser, e a gente faz publicações todos os dias. E tem dia que eu vou falar de Durafil, que é um produto extremamente tradicional, que está no mercado há muitos anos, e tem um produto que é a Carisma Diamond, que é um produto novo, que é um produto que a gente trabalha pensando bastante numa estratificação super estética. O propósito dos produtos, dois são resinas compostas. Mas como que eu vou falar sobre cada um dos produtos? Eu posso falar do mesmo jeito e ser super generalista, ou eu posso pensar quem é o público para cada produto. Então, a mensagem, a imagem e a legenda que eu vou usar é diferente para cada produto, porque o público que está consumindo cada produto são pessoas diferentes, com desejos diferentes, com expectativas diferentes. Então, o que eu tenho para oferecer tem que ser diferente, porque eu quero que a pessoa que tem desejo, que olha a Durafil e sabe, olha aquela imagem e fale, nossa, é isso que eu quero para o meu paciente. Diferente da mensagem que eu quero passar, por exemplo, para a Carisma Diamond, que é uma mensagem talvez um pouco diferente. Então, você, dentro do portfólio de serviços que você oferece, você vai ter que pensar, eu tenho todas essas possibilidades e quem são os meus clientes? E ali você vai colocar o que esse cliente pensa, o que ele sente, o que ele faz a respeito desse sentimento. Então, olha, ele é muito infeliz com o sorriso dele, ele tem dificuldade de falar em público, ele sempre esconde a boquinha na hora de sorrir, ele não se relaciona muito bem com as pessoas, ele é uma pessoa infeliz por conta disso. Então, qual comunicação que eu vou oferecer para essa pessoa? Como eu vou mostrar para essa pessoa que eu estou pronto para sanar aquela dor dela, né? Aquilo que não está deixando ela satisfeita. Então, isso é bem importante para que a nossa comunicação seja muito assertiva, que a gente fale com a pessoa certa e no tom certo, que ela se sinta acolhida, que ela olhe e fale, realmente é com essa pessoa que eu quero seguir essa jornada e eu vou começar a seguir essa empresa porque eu confio nela. E aqui eu trouxe algumas dicas de conteúdo que eu acho que é bem, assim, mão na massa, bem importante. Então, a primeira, tenha uma linha editorial. Então, o que é isso?
Hoje, por exemplo, eu estou trazendo exemplos da Cruiser. A gente trabalha com informação de produto, eu trabalho com informação de venda, eu trabalho com informação divertida, eu trabalho com informação promocional. Então, a gente vai trabalhando datas comemorativas, então a gente desenhou lá 5, 6 temas macros que a gente quer trabalhar. Dentro disso, eu crio um cronograma de publicação. Então, o que é esse cronograma de publicação? Eu dou pesos para cada material. Então, esse mês, para mim, vai ter mais peso falar sobre guias de utilização de produtos para dentista, porque talvez é o mês do dentista, ou porque esse é um item que está em alta. No outro mês, talvez conteúdo divertido vai estar mais em alta, porque faz parte daquele conceito que eu procurei para aquele mês. E como que a gente vai definir isso? Se a gente tiver escrito mesmo no papel, olha, são esses 3 temas que eu vou falar. Então, você aí, por exemplo, eu trabalho com restauração estética, então você vai falar, eu vou colocar sobre itens de restauração estética, eu vou falar sobre saúde bucal e eu vou falar sobre bem-estar. Porque eu acho que esses 3 temas são temas que as pessoas que chegam na minha página, que a minha persona, ela quer encontrar. Dali, eu vou criar um cronograma de publicação. Eu vou colocar todos os dias quais são as minhas ideias e o que eu vou publicar. E às vezes é muito difícil quando a gente não tem isso escrito ou mapeado em algum lugar, porque aí você se perde, ou você acaba tendo pouco tempo para fazer e acaba fazendo com aquele designer que não é tão bem feito, ou com aquela estratégia que não é a que a gente gostaria, porque você passou um dia super corrido e não teve tempo de executar seu planejamento. Então, uma coisa que a gente deixou aí também para vocês fazerem o download é um planner que a Cruiser tem, que a gente sempre, todo começo de ano, a gente disponibiliza para os dentistas e para os técnicos em prótese. É um calendário super bonitinho, que você pode editar mesmo no PDF ou fazer o download e colocar ali todas as suas informações e o teu planejamento. Eu sugiro que vocês usem essa ferramenta para colocar exatamente quais publicações você vai fazer no período. Eu sei que é difícil fazer para o mês todo, mas pensa, toda segunda-feira pela manhã você vai fazer o planejamento até a próxima segunda. Assim você sempre tem uma semana para se organizar e para planejar. Outra dica bem importante é lixe as principais dúvidas de seus pacientes. Muitas vezes o seu paciente, ele nunca vai chegar talvez nas redes sociais e vai fazer uma dúvida muito simples, vai trazer uma dúvida para você muito simples, porque ele tem vergonha. Às vezes nem no próprio consultório ele fala. Quantas vezes vocês pegaram no consultório um paciente que está com um problema, algum dano na saúde bucal, porque ele não escovou os dentes de forma correta, ou porque ele usa até o fio dental, mas ele não sabe como usar o fio dental de forma correta, ou ele não tem informações simples como de quanto em quanto tempo ele precisa trocar a escova de dente. Esse tipo de dica, de informação, faz com que você mostre para a tua persona, para o teu público, que você tem um carinho por ela, que você realmente está preocupado que ela tenha uma saúde bucal muito boa, que ela realmente entenda como manter a saúde bucal dela em dia. Então, esse tipo de conteúdo que você tem é muito rico. E às vezes a gente olha para a informação que a gente tem e pensa, todo mundo já sabe isso, né? Mas uma coisa que eu aprendi e que eu levo para a vida é que muitas vezes o óbvio precisa ser dito. E compartilhar essas informações faz com que a gente não só se torne referência, mas como as pessoas tenham um olhar assim de olhe para a gente com carinho, do tipo, olha que informação bacana que essa pessoa me trouxe. Eu não teria, talvez, nossa, eu preciso trocar de escova a cada 2, 3 meses, eu não sabia disso, eu trocava uma vez por ano. Então, esse tipo de informação que muitas vezes você acaba só falando para o seu paciente olho no olho, você pode usar as redes sociais para isso. E a minha última sugestão aqui, uma das últimas sugestões de conteúdo é crie a sua hashtag, crie engajamento, faça com que as pessoas movimentem a sua rede.
Então, por exemplo, na Coozer, a gente tem a hashtag Momento Coozer. Se você tiver aí e quiser postar uma fotinho com a gente e colocar Momento Coozer, a gente vai ficar bem feliz. Então, toda vez que alguém está usando algum produto nosso ou está seguindo alguma dica, a gente sugere que eles usem essa hashtag Momento Coozer para que depois a gente possa repostar. Outra coisa que eu coloco aqui é para você acompanhar os líderes do seu mercado. E os líderes do seu mercado podem ser concorrentes, como podem ser fornecedores, como podem ser parceiros, podem ser faculdades. Então, assim, procure mesmo os líderes e olhe o que eles estão fazendo, olhe o que dá certo para eles, olhe o que dá errado também, para que você já sempre se antecipe. Então, olha, isso ele fez e não foi legal, o resultado não foi bom. Então, eu já anoto na minha listinha do que não fazer. E anota mesmo, gente, porque às vezes a gente esquece. E dali um ano, você acaba cometendo o erro de que você já tinha visto que não dava certo no passado. Cria mesmo uma listinha, o que não fazer, o que não falar. Não produza os conteúdos genéricos, sempre pense na comunicação olho no olho. Então, se eu vou dar uma informação e aqui talvez a palavra nem seja genérico, seja um conteúdo que não seja tão personalizado, né? Às vezes você pode dar um conteúdo genérico, mas que a gente mantenha a comunicação do olho no olho, ofereça soluções. E aí eu trouxe aqui também duas ferramentas que eu acho muito fáceis e legais para vocês terem ideias de conteúdo. Porque eu tô aqui falando tudo isso e você pode estar pensando aí, Lari, ok, mas eu só tive 2 ideias até agora do que escrever e as 2 foram as que você me passou, que é como escovar os dentes e de quanto em quanto tempo troca a escova. O que mais que eu posso falar? Eu trouxe o nosso amigo Google, porque muitas vezes a gente pensa que para ter ideia, ou a gente precisa ser extremamente criativo, ou a gente precisa ter muito dinheiro para investir em pesquisa. E não é verdade. Se a gente entra no Google e digita, por exemplo, vamos supor que você trabalhe com faceta, e você coloque lá no Google facetas, já vai aparecer no Google para você informações para você completar a tua pesquisa. O que são essas informações? Foram as perguntas ou as pesquisas mais realizadas nos últimos 30 dias no Google. Então, aqui já aparece que as pesquisas mais realizadas foram facetas de resina, facetas de porcelana, facetas de resina valor, então, facetas significado. E você já olha e fala, ok, as pessoas estão procurando sobre esse tema, mas não me ajudou muito, porque ficou muito abrangente. Como eu faço para começar a ficar um pouco mais específico? Se eu for para o faceta olha, faceta é caro? Será que dá para eu falar sobre esse tema? Será que, ok, ao invés de eu falar do preço, dá para eu falar sobre o custo de manutenção? Não sei, aí a gente precisa pensar o que dentro da tua comunicação é possível. Olha outra coisa que é legal, faceta é a mesma coisa que lente de contato? Já dá para fazer um post sobre esse material. Qual a diferença de faceta? Faceta de resina é bom? Então, já é uma informação que eu consigo trazer e criar outro post. Só que a gente já teve 3 ideias. Mas ainda não ficou tão específico. O que eu posso fazer, Lari? Um jeito da gente enganar o robozinho do Google é depois do termo macro que você está procurando, você colocar o asterisco. Então, faceta asterisco. Aqui já vai trazer algumas pesquisas mais refinadas. Então, de novo, sempre vá com o coração aberto para essas ferramentas e investe um pouco do seu tempo pesquisando e escrevendo algumas ideias. Só aqui a gente já conseguiu pelo menos 5 posts sobre faceta. E eu tenho certeza que não é só isso que você faz no seu consultório. Então, você já conseguiu pelo menos uma vez por semana criar um post sobre faceta. No outro dia, você vai procurar sobre um outro tipo de trabalho que você executa. E assim por diante. Um outro termo, uma outra plataforma que eu gosto muito é o Google Trends. Então, se você digitar no Google mesmo, Google Trends vai abrir uma ferramenta gratuita do Google que mostra para a gente qual é a taxa de engajamento e de pesquisa de alguns termos. Então, por exemplo, aqui eu pesquisei pelo termo faceta, o Google faz uma escala de 0 a 100. Nessa escala, a gente não sabe exatamente o que é 100, quantas pessoas visualizaram, isso a gente não sabe. A gente sabe que 100 foi o pico. Mas quando eu olho faceta, eu percebo que a maioria do mês de julho, o faceta ficou acima dos 75%. Ou seja, é um termo que está sendo muito procurado. Então, se eu tenho
faceta como um serviço que eu ofereço no meu consultório, talvez seja um momento de eu focar numa comunicação, de eu fazer live, de eu fazer stories, demonstrando antes e depois, se o meu conselho permitir, de eu trazer relatos de depoimento, de eu falar sobre os tipos de materiais diferentes para a construção desse trabalho, porque as pessoas estão procurando por isso. No Google Trends ainda, eu consigo ir mais a fundo e pesquisar e lá buscar informações de quais exatamente são os termos relacionados a isso. Então, aqui tá bem facetas no plural e no singular, é o primeiro e o segundo, mas a gente vê que o terceiro item mais procurado é a faceta de resina. Então, talvez eu possa fazer uma série de informações sobre facetas de resina. Então, quais são os cuidados, quais são os diferenciais, quais são as indicações. Então, aqui a gente já tem várias ideias do que escrever e de qual conteúdo rico eu posso oferecer. Aqui, antes da gente ir, uma outra coisa que é muito importante, aí vem a parte do anúncio, né, do impulsionamento. Quando a gente vem para termos específicos, a gente começa a pensar em impulsionamento. E, de novo, o que eu quero? Eu quero visibilidade ou eu quero conversão? Então, quando a gente está pensando em visibilidade, principalmente, a nossa quando a gente está pensando em visibilidade, é muito legal a gente fazer uma campanha mais geral, mais generalista. Então, eu estou divulgando a minha página, eu faço um vídeo meu falando: olá, eu sou a doutora X, estou aqui para apresentar minha clínica, quer saber um pouco mais? Arraste e vá direto para a minha página. É uma comunicação muito assertiva e eu estou apresentando apresentando o meu negócio de uma forma super rápida. Quando eu vou para um conteúdo em que eu desejo mais conversão, a minha estratégia tem que ser mais específica. E não dá para eu converter em tudo. Até dá se você pôr anúncio em tudo que você está fazendo. Mas a minha proposta e o meu convite para você, principalmente está começando, é ir trabalhando aos poucos. Então, aqui, você criou toda uma campanha baseada no termos facetas. A gente pesquisou no Google, a gente pesquisou no Google Trends, a gente seguiu o hashtag, a gente criou vários conteúdos e a gente vai impulsionar estes conteúdos. Mas quanto de verbo eu preciso para cada coisa? Isso é aí que está o porquê a gente precisa ter o Facebook. Quando você entrar no painel de anúncio do Facebook, você já vai colocar qual o seu objetivo, qual o teu público e o que você quer atingir com aquilo, né? Se você quer conversão ou visibilidade. O próprio Facebook já vai colocar para você uma sugestão de investimento. Então, hoje, um investimento já para visibilidade num post estático com R$50, você já consegue um resultado muito incrível. Então, quanto investir? Aí a gente precisaria de uma aula bem específica sobre anúncio e a gente pode desenvolver essa aula, se é isso que vocês querem, coloquem lá na pesquisa. Mas uma coisa que eu já sugiro, se é a primeira vez que você está anunciando, se você está procurando isso, eu não sei se a pessoa que pôs a dúvida é a primeira vez que está fazendo anúncio, eu convido vocês a entrar no Facebook, que é a plataforma de anúncio do Instagram, colocar lá todo o perfil do teu anúncio. Então, eu quero um anúncio de visibilidade, eu quero falar que eu sou uma clínica nova na região da Zona Sul de São Paulo, eu quero falar com dentistas, eu quero falar com dentistas, eu quero falar com mulheres que moram na Zona Sul, que têm uma faixa de renda X, e eu quero ficar 3 dias no ar com esse anúncio. O Facebook já vai te dar uma sugestão de anúncio, de verba. Eu sugiro que vocês sigam no primeiro e no segundo anúncio com a sugestão do próprio Facebook, para que depois você vá desenhando o que funciona melhor para você. Porque você vai entender qual é a sugestão do Facebook, o que ele te trouxe de resultado bom e o que ele te trouxe de resultado ruim. Você vai pegar o ruim, vai isolar e vai falar: ok, não quero mais isso, agora então eu vou mudar baseado nessa automação que eu mesmo vou criar. Mas antes de você começar do zero, se você não é um especialista em mídia, começa com as instruções do Facebook. E aqui, informações simples de designer. Então, tem um designer próprio e consistente. Então, cria o teu layout. Se você tem dificuldade,
começa a usar ferramentas simples. Na última aula que eu dei, a gente falou bastante sobre o Canva, que é uma ferramenta que tem a opção gratuita, mas também tem a opção paga. Eu convido vocês a usarem a gratuita, experimenta, vê se funciona para você. Se funciona, você vai para uma versão paga, até chegar um momento em que você esteja com um plano de comunicação mais robusto, que o marketing já esteja te pagando, você já consiga fazer um investimento, que ele já esteja se pagando, e você contrate uma pessoa para executar essa atividade. Sempre edite as fotos antes de postar. Por que eu coloco isso? Porque às vezes a gente tira uma foto e ela não ficou, ela não está na medida correta, ela está meio escura, saiu um pedacinho do material que você não queria mostrar. Então, olha a foto com carinho e pensa no enquadramento do Instagram. Realmente está bom? É isso que eu quero mostrar? É isso que eu quero apresentar? Para o feed, siga à risca as medidas de foto para publicação. Isso conta muito para o algoritmo. Então, essa é a medida que eu coloquei aqui para vocês de feed. Dependendo do celular que você tenha, você já consegue colocar isso na programação do celular para que você tire as fotos e já saia nessa medida. Se você não sabe como fazer isso no seu celular, dá uma lida no manual ou procura algum vídeo no YouTube. Mas é o jeito mais fácil, é já deixando o seu celular padronizado para isso. E isso é uma outra coisa que eu gosto também de falar de celular, é que às vezes as pessoas falam assim, ah, Lara, eu vou começar agora no Instagram, então eu vou comprar uma máquina fotográfica profissional. Eu acho super válido, todo o investimento para o teu negócio é muito válido, mas para quem está começando, a melhor máquina fotográfica é que sempre está com você. A melhor máquina fotográfica que você sabe usar. E vamos fazer hoje com o que nós temos hoje. Às vezes a gente se preocupa em fazer uma coisa muito perfeita e acaba procrastinando ou não fazendo. Uma coisa que o time da Kuser na Alemanha fala muito, que é melhor feito do que perfeito. Muitas vezes a gente fica na busca do perfeito e acaba não fazendo. Então a gente trabalha no processo de melhoria contínua, mas a gente sempre tem que começar, tem que dar o primeiro passo. Então não fica pensando, quando eu tiver a câmera, quando eu tiver a agência. Não, começa hoje com o teu celular. Vamos fazer o melhor que você pode fazer hoje com o que você tem hoje. E aí os resultados vão começar a aparecer. Outra dica agora, que é uma dica mesmo da Larissa Kuser para você, que é, ao marcar pacientes ou empresa, seja conciso e clean. Ou seja, se você quer marcar a Kuser, porque a Kuser vai repostar você, ou quer marcar outra empresa, é muito legal, isso traz muita visibilidade para vocês. Mas não coloca a marca assim, super gigantesca, cobrindo o caso clínico, ou um GIF que nem dá para entender direito o que está acontecendo. Coloca lá, marca o arroba e põe no cantinho. A marca vai ficar super feliz que você tagueou ela. Eu fico muito orgulhosa quando todo mundo marca a Kuser e que sempre quero repostar, mas às vezes a gente não consegue repostar algumas fotos porque a pessoa foi lá e colocou a tag quase que na frente do caso clínico ou na frente do produto, aí a gente não consegue saber o que a pessoa usou, qual foi o caso clínico, e a mesma coisa para o paciente, porque se você coloca uma tag muito grande, o próprio paciente não quer repostar o caso clínico que você postou, porque não ficou muito poluído, né? Então, a gente precisa fazer tudo que a gente vai postar, a gente sempre tem que pensar em ser super conciso e clean, para que as pessoas tenham interesse em compartilhar o nosso conteúdo. E, para finalizar, a comunicação dentro de qualquer rede é um processo, é uma caminhada, que a gente precisa seguir algumas etapas, e eu convido realmente vocês, após essa aula bem inicial, que você pense em profissionalizar o seu canal, que você seja super preciso nas suas informações, que você crie conteúdo de qualidade, porque eu tenho certeza que informação, repertório, conhecimento você tem. E o óbvio precisa ser dito sim. E o óbvio dito por uma pessoa com conhecimento e propriedade tem muito poder. Tenha frequência em todas as suas atividades. Então, não é só publicação, é comentário, é interação. E no final, eu não tenho dúvidas de que você vai alcançar os seus resultados. É isso, esse aqui é um pouquinho do time da Kuser. Nós ainda estamos trabalhando de home office, mas está todo mundo disponível para atender todas as demandas e tirar todas as dúvidas que você venha a ter. Todos os nossos canais de comunicação estão abertos
E aqui eu deixo o meu contato, caso você tenha alguma dúvida ou queira falar comigo, dar alguma sugestão, ou enfim, falar sobre qualquer outro tema, a gente está super aberto. Realmente a gente trabalha de porta aberta para ouvir o que vocês têm a trazer para a gente. E eu convido vocês a preencher a nossa pesquisinha no final, até para saber se a aula atendeu as expectativas, quais são os temas que vocês querem ouvir da próxima vez. Muito obrigada. Obrigada, Lari. Parabéns pela tua apresentação, foi ótima. Obrigada a todos que ficaram aqui até o finalzinho, né? Nosso objetivo era realmente levar para o público dos profissionais da área da odontologia, né? Um pouquinho uma ferramenta, na verdade, que principalmente agora nessa época de pandemia e onde a parte de comunicação digital está tão em alta, que todo mundo possa usufruir da ferramenta da melhor forma possível, visando ganhar, ter benefícios, enfim, para o seu negócio, né? Fora do ambiente pessoal, mas também usar isso para os seus negócios. Obrigada a todos pela presença. A gente vai ter novos webinários, novas aulas, novas apresentações. Fiquem atentos às nossas divulgações e a gente espera vocês numa próxima oportunidade. Obrigada a todos. Boa noite.